Olá pessoal, eu sou o professor Elton, professor de matemática, e nesta aula nós trabalharemos com inequação exponencial. Então eu coloquei aqui um exemplo, dois exemplos, na qual nós temos um primeiro exemplo, 9 elevado a x menor ou igual a 27, e o segundo, 1/3 elevado a x maior que 1/9. A primeira pergunta que nós devemos fazer é, o que nós estamos procurando? Então, uma inequação exponencial, nós temos uma desigualdade aqui. Então, na equação nós temos a igualdade, na inequação a desigualdade. Então, o que nós precisamos saber? Quais são os valores de x, tais que quando eu substituir aqui, 9 elevado a x será menor ou igual a 27. Nós temos basicamente dois casos para as inequações. Nós temos aqueles casos em que a base é maior que 1, ou seja, a é maior que 1, e o caso em que a base está entre 0 e 1. Quando a base for maior que 1, então nós teremos o seguinte: a elevado a x1, que é um número, menor que a elevado a x2, que é outro. Se a base for maior do que 1 e a elevado a x1 for menor que a elevado a x2, então basta nós copiarmos o sinal. Então ficará assim: x1 é menor que x2, se a base for maior que 1. Então, se a base é maior que 1, eu copio o sinal e copio os expoentes. E se a elevado a x1 for maior que a elevado a x2? A base é maior que 1. Então, nós copiamos os números e simplesmente mantemos o sinal. Então, vamos ver este exemplo. Primeira coisa que nós precisamos fazer é tornar os números com a mesma base. Então, nós temos o seguinte: 9 elevado a x menor ou igual a 27. 9 elevado a x é a mesma coisa que 3 elevado a 2x. E 27 é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Vamos lá. A base é maior que 1? Sim. Portanto, o que nós fazemos? Então, o que nós concluímos aqui? Que 2x é menor ou igual a 3. Portanto, x é menor ou igual a 3/2. Ou seja, quem é a solução desta inequação? A solução é todos os x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a 3/2. Tudo bem. Agora, e se a base não for maior que 1? Se ela estiver entre 0 e 1, menor que 1 e maior que 0. Então, simplesmente nós faremos o seguinte, vamos observar aqui. A elevado a x1 menor que a elevado a x2, se a base estiver entre 0 e 1, nós vamos copiar os números e inverter o sinal. E se a elevado a x1 for maior que a elevado a x2, você sempre olha para a base. Então, olhei para a base. Está entre 0 e 1? Sim. Então, vamos lá. x1... Se aqui é maior, aqui aparece o quê? Menor. Portanto, vamos pegar este exemplo. 1/3 elevado a x maior que 1/9. A primeira coisa é tornar a base a mesma. Então, nós sabemos que 1/3 elevado a x será maior. O que é 1/9? 1/9 é a mesma coisa que 1/3 ao quadrado. Portanto, está a mesma base? Sim. O que nós faremos agora? Observe que a base está entre 0 e 1. Portanto, o que nós fazemos? Assim, x aqui está maior. Troca o sinal, fica menor que 2. Então, quem são os valores de x que satisfaz esta inequação? Então, a solução será x pertencente aos reais, tal que x é menor que 2. Então, basicamente, você precisa olhar para quem? Para a base. Se a base for maior que 1, nós mantemos o sinal. Se a base estiver entre 0 e 1, nós, se for menor, aparece maior. Se for maior, aparece menor. Ok? Então, essa foi nossa aula de inequação exponencial. Valeu, pessoal, e até a próxima aula.